Olá, pessoal do primeiro ano. Agora a gente vai apresentar para vocês a 23ª aula de filosofia, referente ao conteúdo do módulo 23 da apostila de vocês. Só que eu vou fazer uma observação aqui, tá? Antes da gente começar. Para quem é cristão, para quem tem fé em Deus, para quem... Não importa a igreja, mas assim, acredita num Deus, né? Num Criador maior. Num ser responsável pela criação e pela movimentação do mundo. Então esse personagem aqui é extremamente importante, gente. Porque esse filósofo que viveu 50 anos, 49 anos só, ele foi ele foi um personagem que viveu no fim da Idade Média, né? No século XIII. E assim, passou esses 49 anos, a partir do tempo que ele se deu por gente, no intuito de fomentar a fé cristã com a filosofia. Ou seja, dar um respaldo racional para a filosofia, para todos os preceitos filosóficos que o antecederam, certo? Para isso, ele associou principalmente os princípios da religião com os clássicos gregos, né? E escolheu Aristóteles como o principal filósofo do período clássico grego. Esse filósofo ao qual nós estamos nos referindo chamava Tomás de Aquino, tá? E foi canonizado pela igreja. Então, hoje em dia nós nos referimos a ele como São Tomás de Aquino. Perfeito? Gente, ao contrário do que todos pensam, ao contrário do que a gente ouve e comenta no senso comum, o período da Idade Média, né, do século V ao século XV, não foi um período de trevas, um período de regressão do ser humano. Muito pelo contrário. Foi nesse período que o ser humano evoluiu. Foi nesse período em que a igreja, no caso a igreja, a instituição igreja, a instituição da fé católica, né, deteve os conhecimentos que a ela chegaram, né, e que sempre eram direcionados à igreja, né, sempre pelo povo não ter assim, uma grande maioria do povo não ter habilidade de leitura, ou seja, ser analfabeto, a igreja era quem administrava o conhecimento. E essa pecha de Idade das Trevas, período negro, um período improdutivo de 1000 anos, também foi um apelido, né? Foi um rótulo que a própria igreja quis associar ao período da Idade Média. Porém, muita produção, tanto filosófica como científica, foi realizada nesse período. O próprio ensino, as universidades que ensinavam geometria, lógica, própria retórica, a própria filosofia, a própria metafísica, né? Relacionando os fenômenos não explicáveis pela razão a um ser maior. A medicina, o direito foram essas universidades, essas instituições de ensino avançado foram fundadas na Idade Média e pela igreja. Veja só que paradoxo, né, que nós temos. Ao mesmo tempo que a igreja detinha o conhecimento, a igreja fundou essas instituições de ensino avançado. Quem estudava lá
a gente, né, não vai entrar nesse mérito, que eram principalmente os indicados e autorizados pela própria igreja. E quem tinha muito dinheiro, quem fazia doações milionárias, né, obscenas para a igreja. E aí os filhos iam estudar nessas universidades fundadas pela igreja durante a Idade Média. É muito importante, gente, nós lembrarmos nesse momento, a gente se concentrar em perceber também que os monges copistas e os mosteiros religiosos, os mosteiros cristãos na Idade Média, recepcionavam as obras escritas da filosofia grega, da filosofia árabe, enfim, e traduziam isso para o latim. Nesse processo de tradução para o latim, havia uma cristianização. Havia uma adaptação desses textos, desses conhecimentos prévios e assim, muito importantes para a filosofia cristã. São Tomás de Aquino foi um cara que estudou a filosofia grega, a filosofia pagã, principalmente a de Aristóteles, laica, né, que se chama, e fez verdadeiras ginásticas, fez verdadeiros contorcionismos para adaptá-la às verdades cristãs. Por exemplo, nós vamos citar um exemplo que se usa muito no meio acadêmico da filosofia. São Tomás de Aquino afirmava que para haver conhecimento, para que surgisse algum efeito que foi originado por alguma causa, deveria haver uma causa anterior que originasse essa causa como efeito. Percebe? Uma causa anterior que produzisse um efeito e esse efeito se tornaria a causa de um efeito posterior, em forma de conhecimento. Essa causa primeva, essa causa primordial, a primeira, a priori, como nenhum dos filósofos pregressos, né, anteriores a São Tomás de Aquino, apresentou essa causa racionalmente, obedecendo os padrões da filosofia e levando para análise racional, São Tomás de Aquino, muito bem colocado, assim, brilhantemente, adaptou essa causa à existência de um Deus criador. Assim como o movimento inicial dos corpos, os corpos seriam inanimados até que uma energia inicial, metafísica, inexplicável pelos motivos da razão, pelas vistas da razão, originasse esse movimento. Quem seria esse motor inicial? Deus, o Criador. Percebe como algumas brechas, não vamos nos referir a brechas, né, que hoje em dia a gente associa brecha vulgarmente, né, banalmente, a brechas na lei, e os advogados aproveitam disso para criar precedentes sem pé, sem cabeça, bom, enfim. Algumas inexplicabilidades, algumas coisas que não foram explicadas, que não foram apresentadas lógica e racionalmente pelos filósofos anteriores a São Tomás de Aquino, levaram-no a preencher essas lacunas com a existência de um Deus criador. Nada mais justo. Pessoal, um outro detalhe muito importante que teria sido aproveitado, entre aspas, teria sido oportunizado, né? Teria sido posto em evidência por Tomás de Aquino ao analisar a obra aristotélica, que afirmava que a Terra era o centro do universo, e depois foi provado que a Terra não era
o centro do universo, aquele modelo geocêntrico, passou a ser um modelo heliocêntrico, como nós conhecemos hoje em dia. Esse modelo geocêntrico teria uma explicação religiosa, colocando o homem como obra de Deus e centro do universo. Veja só. Então, grande parte, não que houve uma adaptação, mas grande parte da filosofia deixava lacunas, deixava dava aso, né? Dava oportunidade a interpretações diferentes. E aí, São Tomás de Aquino, num afã, né? num impulso de adaptar a filosofia aristotélica à fé cristã e vice-versa, tornar a fé cristã comprovável filosoficamente através da dialética, através da colocação e o rebatimento, né, o combate àquela primeira colocação, lembra? De Hegel, tese, antítese e síntese. São Tomás de Aquino trabalhou a obra aristotélica e conseguiu o brilhante resultado de fundamentá-la com preceitos religiosos. Porque, na verdade, gente, isso eu estou falando para vocês, a opinião minha, do professor. Todas as outras teorias, iniciando por Heráclito versus Parmênides, onde Heráclito afirmava que tudo estava por devir e Parmênides afirmava que tudo estaria parado, não havia uma definição concreta e racionalmente aceitável a respeito do que causava tanto esse movimento de Heráclito como o movimento de Parmênides nos seres. A natureza estaria parada, mas os seres a enxergavam de formas diferentes conforme o tempo passava. Então, mesmo para Parmênides, quem, né, ele não define isso. Quem seria o causador desse tempo? Quem seria o causador do espaço modificado por Heráclito? Então, qual seria a causa primeira, né, a causa primeva da noção de tempo e espaço? São Tomás de Aquino afirma ser Deus. E nada mais. Pessoal, para nós finalizarmos o conceito, né, finalizarmos o conhecimento da base filosófica de Tomás de Aquino, de São Tomás de Aquino, eu vou dizer para vocês um trecho do livro dele, uma súmula, né, aos gentios, ou seja, como é que eles chamam aqui? Com licença, gente. Súmula contra os gentios. Gente, quais seriam os gentios? Seriam os pagãos, né? Aqueles que não professavam a fé cristã. Ok, que hoje em dia nós chamaríamos de ateus. Muito bem, gente. Se as verdades a respeito do mundo não fossem obras de um ser divino, não importa o nome dele, não importa a crença, mas um Deus, né? Não o Deus com letra maiúscula, um Deus com letra minúscula, um ser sobrenatural. Então todas as verdades que nos são passadas, todos os conhecimentos que nós adquirimos teriam origem na natureza. Essa natureza teria que ter um explicativo, que nós comentamos agora há pouco, né? A origem do movimento primordial teria que ser impulsionada por um motor inicial, que não teve ninguém para criar, ou seja, ele está precedendo a criação. Com toda a certeza e com toda acuidade lógica, seria o Criador.
não importa quem, mas um criador, tá? Que pode ser Deus, Buda, enfim, Maomé, Vamos lá, um ser maior, tá? Não vamos falar de profetas, eu mencionei agora profetas, mas um ser maior, um ser dotado de poderes energéticos, um ser com capacidade de movimentar uma natureza. Muito bem, retomando. Para os gentios que não admitiam a existência de Deus, não acreditavam em Deus, que hoje em dia são os atuais ateus, como nós somos laicos, como nós permitimos qualquer fé, qualquer tipo de crença, os ateus teriam só que responder a seguinte pergunta para quem é cristão. Algumas verdades você adquire na natureza, que, retrocedendo, necessitaria de um motor inicial. Dúvida número 1. Outros conhecimentos você explica como sobrenaturais. E esses conhecimentos sobrenaturais vêm de onde? Quem os causa? Quem os explica? Certo? Então esses são questionamentos que podem ser feitos a um gentio, a um ateu. Percebe? Com isso nós não queremos, por exemplo, convencer as pessoas, não é isso. Isso aí é apenas uma dialética, isso é apenas a proposição de uma tese, para que haja uma antítese lógica e se chegue a uma síntese aceitável, na lógica e na razão. Porque esses grupos que eu mencionei, gentios e hoje em dia ateus, seguem a razão, seguem a lógica. Então, quando chega num ponto do diálogo deles, que eles falam, bom, aí some tudo, desaparece tudo, acaba tudo, na morte, por exemplo, né, que contradiz, né, que conflita com a eternidade da alma, tudo bem, acaba tudo e aí? Daí pra frente não há mais história? Como você pode afirmar que acaba tudo? Então, fundamenta essa afirmação. Muito bem, gente, esse é um questionamento científico, tá? Sem pretensões religiosas e sem quebrar o laicismo, né? Sem quebrar a aceitação de todas as crenças. Aí, nesse momento, eu vou determinar para vocês a primeira atividade do bimestre, a respeito de um texto, desse trecho de texto aqui da Súmula aos Gentios, que começa na página 99 e termina na 100, né? Só vai até a 100. Esse texto é muito legal, mas só tem um trechinho aqui. Muito bem, gente, eu quero pedir para vocês também, em folha padronizada, manuscrito, com identificação do aluno que fez e da classe a qual pertence, a seguinte resposta. Olha, eu vou ler um trecho dessa obra de São Tomás de Aquino e vou determinar para vocês o que vocês vão entregar para mim como primeira atividade bimestral de filosofia, tá? Primeiro ano. Eu já deixei a de sociologia lá na videoaula e agora estou determinando a de filosofia para vocês do primeiro ano. Olha, não tá em parágrafo, então vocês vão ter que achar essa parte que eu vou ler. Verificar-se-iam 3 grandes inconvenientes se tais verdades naturais acerca de Deus estivessem abandonadas exclusivamente às forças da razão humana. Aquilo que eu falei. A razão não consegue explicar tais verdades a respeito de Deus, principalmente as verdades a respeito da natureza. O primeiro deles está em que poucos homens desfrutariam do conhecimento de Deus. Lembra que eu falei a respeito do obscurantismo da Idade Média? Na verdade, gente, a Idade Média foi obscura
em termos sociológicos. Foi assim uma idade de pouco desenvolvimento social. Porém, no fim, o regime feudal foi confrontado pela Revolução Religiosa de Martinho Lutero. Perfeito? Foi confrontado pela reforma, né? Que didaticamente é chamado, pela reforma protestante, onde a Bíblia, que só havia em latim, que só existia em latim, uma língua praticamente dominada pela igreja, que descende do povo romano, né? Que falava latim, que usava latim como língua mãe. O Martinho Lutero, na reforma religiosa, traduziu a Bíblia para o alemão, tornou-a popular, e a partir disso a Bíblia foi sendo traduzida, né? E a sua leitura foi sendo acessível a todo o povo. Esse foi, na minha humilde opinião, que a gente nem fala na aula de na aula de sociologia, foi o grande conflito, né? Foi a grande pedra que fez o feudalismo tropeçar e começar a ruir. Foi a reforma religiosa. Certo? Então aqui, ó, né, eu li para vocês: verificar-se-iam 3 grandes inconveniências, se tais verdades naturais acerca de Deus estivessem abandonadas exclusivamente à razão, às forças da razão humana. O primeiro deles está em que poucos homens desfrutariam do conhecimento de Deus. Primeira razão para que as pessoas não admitissem a existência de Deus. Pois, para chegar a tal conhecimento, exige-se uma longa e laboriosa busca, o que é impossível para a maior parte dos homens por 3 motivos. Tá? Um dos motivos eu vou colocar para vocês agora em aula, que seria a preocupação com o trabalho. Agora, a atividade de vocês vai ser colocar a terceira razão, que está bem no comecinho da página 100, que eu não vou passar para vocês, tá? Eu preciso que vocês respondam para mim. Pode ser cópia da apostila, não tem problema nenhum, porém manuscrita e individual, na folha padronizada, que eu conversei agora há pouco com a Ju. Ela deve estar providenciando de me mandar, eu vou anexar na tarefa, se ela mandar a tempo. Do contrário, vocês vão pegar essa folha em branco, padronizada do objetivo, lá na coordenação, com a Ju, ou com a Cláudia, ou com a Pri, ou com o Suzuki. Tanto para responder a questão de filosofia, como a questão de sociologia. Gente, para mim, a resposta, né, que vocês vão transcrever manuscritamente, ou seja, vão escrever, ela vai da primeira linha até a nona linha. Certo? Essa é a terceira razão pela qual as verdades naturais a respeito de Deus não podem ser submetidas totalmente, né? Aliás, perdão, eu iniciei a frase errada. Essa é a terceira razão pelas quais as verdades atribuídas a Deus na natureza não podem ser submetidas somente à razão. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, segunda-feira estaremos lá no plantão. A partir da 1h15. A partir do começo da aula da tarde, na próxima segunda. Tá ok? Pela atenção de vocês até esse momento, muito obrigado. Bons estudos e não esqueçam: Tomás de Aquino é um divisor de águas na filosofia. É um personagem que vocês devem conhecer. Devem conhecer. Conhecer Tomás de Aquino abre muitas verdades para vocês. Muitas percepções que vocês não teriam se não o conhecessem, não tivessem noção do que foi feito a respeito da lógica da filosofia aristotélica adaptada ao dogma cristão, ok?
Gente, muito obrigado. Bom